Vamos falar de mudança climática. Os senhores têm visões muito diferentes das mudanças climáticas. O senhor disse que as mudanças podem trazer novos empregos, uma nova matriz, e o senhor já acredita que devemos manter a matriz como está. Como o senhor acha que podemos manter empregos e lidar com essa questão? O senhor tem 2 minutos para responder. Nós temos o programa de 1 trilhão de árvores, temos diversos programas. Eu amo o meio ambiente. Eu quero água mais cristalina, mais limpa, o ar mais puro. Nós temos um menor número de emissões de carbono, o que é um grande padrão, que é o que o Obama fala esse tempo inteiro. O Joe não fala muito sobre isso, mas eu não sei nem se ele sabe o que significa. Nós ouvimos o Obama falar sobre isso. Tivemos os melhores números de emissão de carbono dos últimos 35 anos durante este governo. Nós estamos trabalhando muito bem com a indústria. Mas olha o que podemos fazer. Olhem para a China, como a poluição deles é terrível. Olhem para a Rússia, para a Índia, é terrível. O ar é poluído, é tudo sujo. Eu saí do Acordo de Paris porque teríamos que gastar trilhões de dólares e fomos tratados de forma muito injusta. Eles nos fizeram um grande desperdício, eles iam acabar com os nossos negócios. Eu não vou sacrificar dezenas de milhões de empregos, milhares e milhares de empresas por causa do Acordo de Paris. Era tão injusto. A China não teria participação até 2030. A Rússia volta para um padrão baixo. E nós entrávamos em vigor desde o início, teria acabado com os nossos negócios. Você está pronta? Nós fizemos um trabalho incrível em termos ambientais. Temos o ar mais limpo, a água mais limpa e os melhores padrões de emissão de carbono que vimos nos últimos anos. Vice-presidente Biden. Destruímos nossas indústrias no processo. 2 minutos, sem interrupção. A mudança climática e o aquecimento global é uma ameaça à existência da humanidade. Nós temos uma obrigação moral de atuar. E nós estamos ouvindo dos cientistas que não temos muito tempo. Nós vamos passar do ponto sem volta nos próximos 8 ou 10 anos. 4 dos anos desse sujeito eliminaram as regulações que nós pusemos em vigor para limpar e para limitar as emissões. Ele nos colocou numa posição em que nós teremos muita dificuldade. Se tiver oportunidade, eu vou conseguir reunir todas as organizações do clima e também os sindicatos, porque o que isso vai fazer é criar milhares de empregos bem pagos. 50 mil estações de carregamento nas nossas estradas para que nós tenhamos uma malha de carros elétricos. Nós vamos estar numa posição em que nós tenhamos mais dos 4 milhões de prédios e residências sejam reformados para melhorarem o sistema de uso de energia. E toda a ideia do que isso vai fazer é criar milhões de empregos. Isso vai limpar o nosso ambiente. A nossa saúde e os nossos empregos estão em jogo. É isso que está acontecendo. E agora as empresas de Wall Street estão indicando que o meu plano vai, na verdade, criar 18,6 milhões de empregos, 7 milhões a mais do que o dele. Isso Wall Street está dizendo. E eu vou criar mais de 1 trilhão de dólares para a economia, a mais do que ele. Isso só na economia. Presidente Trump, sua vez. Eles disseram, de forma bastante enfática, 6.500 dólares vão ser removidos das famílias. O plano dele é um desastre econômico. Se vocês considerarem o plano dele, sabe quem desenvolveu esse plano? A Alessandra Ocasio-Cortez e as companheiras dela. Você não sabe, ela não sabe nada sobre meio ambiente. E todos eles estão fazendo de tudo para agradar a Alessandra Ocasio-Cortez e suas companheiras. Um plano de mais de 100 trilhões de dólares. Se tivéssemos a melhor economia por 100 anos, não teríamos uma economia desse tipo. Quando ele fala de edifícios, eles querem diminuir os prédios para transformar janelas grandes em menores.
Se, na opinião deles, se não tivesse janela, seria melhor ainda. Esse é o plano mais insano que jamais foi visto. Isso não foi criado por pessoas espertas. Não foi criado, sinceramente, eu não sei como isso pode ser bom politicamente. Eles querem gastar 100 trilhões de dólares. Esse é o número real deles. 100 trilhões de dólares. Querem derrubar edifícios, construir novos, com umas janelinhas minúsculas e muitas outras coisas. E muitas outras coisas. Vamos agora, o vice-presidente responde. Nosso tempo está acabando e ainda temos mais uma pergunta. Vice-presidente, o senhor tem direito de resposta. Eu não sei de onde ele vem, eu não sei de onde ele tira esses números. 100 trilhões de dólares. Pelo amor de Deus, esse plano foi apoiado por todos os principais grupos ambientais e pelas principais organizações trabalhistas. Eles sabem que o futuro depende de nós podermos respirar e termos os empregos que nós precisamos. Além disso, as empresas que estão crescendo mais rápido nos Estados Unidos são energia solar e energia eólica. Ele acha que as empresas desse tipo causam câncer, as usinas eólicas causam câncer. Nós podemos crescer e nós podemos ser mais limpos se nós aprovarmos essa lei. Com Presidente, licença, o senhor responde e depois seguimos. nós somos independentes em termos de energia pela primeira vez. Não precisamos de todos esses países com os quais precisamos entrar em guerra. Eu sei mais sobre energia eólica do que você. É algo extremamente caro, mata pássaros, é bastante intermitente, tem uma série de problemas e eles fabricam os moinhos tanto na China quanto na Alemanha e as emissões na produção desses equipamentos é muito maior do que qualquer coisa do que falamos com gás natural. Eu adoro energia solar, mas ainda não está no ponto de ser poderoso o suficiente para realmente conseguir alimentar as nossas fábricas, que precisamos delas para competir com o mundo. Não passa de um sonho isso. Nós vamos ter a melhor economia do mundo, mas se você quiser destruir a economia, acabe com a indústria de petróleo. E com relação ao fracking, agora temos que perguntar a ele sobre fracking. Vamos pedir o vice-presidente falar agora. Eu nunca disse que eu me oponho ao fracking. Você disse, está gravado. Mostra a fita, coloca no seu site. Eu vou colocar no site. O fato é que ele está mentindo. Eu sim deixo de lado banir o fracking, porque nós precisamos de outros setores façam a transição para que nós tenhamos uma emissão líquida zerada até 2030. O que eu vou fazer é garantir que nós possamos captar as emissões do fracking, captar as emissões de gás dessa indústria. E nós podemos fazer isso investindo dinheiro nessa transição. Eu tenho mais uma questão. Ele se posicionou contra fracking. Eu mostro isso amanhã. Eu sou contra fracking até ele se tornar candidato. Aí ele foi para Pensilvânia e ele quer saber. Pensilvânia, ele vai ser contra isso muito em breve, porque o partido dele é totalmente contra. Eu disse o fracking no solo americano. Ele não disse isso. Agora eu vou terminar essa sessão e partir para a sessão final. O senhor falou muito com famílias que dependem das refinarias e das usinas químicas e nas regulações que elas envolvem nos locais onde essas famílias estão. O que o senhor faria para melhorar a situação delas? Essas famílias sobre as quais você está falando estão ganhando mais dinheiro do que nunca. Se vocês olharem para os números que estamos produzindo para as comunidades hispânicas, de negros, asiáticas, é muito maior do que o ganho percentual em 3 anos do que durante 8 anos com os dois. Para ser gentil, 9 vezes mais. Eu não ouvi esses números ou essas estatísticas que você citou, mas eles estão ganhando muito dinheiro economicamente. E, mais uma vez, quando o petróleo estava desabando por causa da pandemia, nós resgatamos isso. Nós fizemos com que a Arábia Saudita, o México e a Rússia reduzissem muito e salvamos o nosso setor do petróleo. Está muito vibrante e todos estão pagando muito pouco pela gasolina agora. Vice-presidente Biden, sua resposta antes da pergunta final. A minha resposta é que essas pessoas estão no que é chamado
eles estão cercados. Essas usinas de petróleo poluem. Eu costumava viver próximo de uma quando morava em Delaware. Todas essas refinarias em lugares assim como Houston, quando a minha mãe entrava num carro para me levar para a escola, a gente via o petróleo no visor do carro. Tinha que limpar as janelas. Não importa o que você está pagando para essas famílias, importa o que você faz para mantê-las seguras. E você precisa impor limites a essa poluição e ajudar essas comunidades. Agora, uma pergunta final. Você acabaria com a indústria de petróleo? Isso é uma grande Você está fazendo uma declaração importante aí. Porque a indústria de petróleo é muito poluente. Entendi, é uma declaração significativa. É uma declaração definitiva, porque ela precisa ser substituída ao longo do tempo por uma indústria limpa. Eles precisam parar de receber subsídios. Ele não vai subsidiar as empresas solares e eólicas, porque ele está subsidiando as indústrias de Nós petróleo. temos subsídios à indústria solar a pergunta e final eólica. agora. E esse é a principal declaração que ele fez em termos de negócios. Eu tenho a pergunta Basicamente, final o que ele está agora. dizendo é que ele vai destruir o setor do petróleo. Lembrem-se disso, Certo. Texas e Pensilvânia, Oklahoma. Vice-presidente Biden, agora são 10 segundos para Ohio. responder, e aí vamos à última pergunta. Ele tira tudo de contexto, mas a questão é que nós precisamos ir em direção ao zerar as emissões líquidas até 2050. Você vai fazer com que a China Não, agora faça vamos isso? terminar. Agora é a pergunta final. Nós precisamos fazer a China comprar o que nós vai estamos custar dizendo. caro.